música no volume alto nos fones de ouvido, abusar do uso destes aparelhos ao ouvir música ou assistir vídeos pode causar danos sérios à audição, podendo causar até surdez. Hoje aqui no estúdio nós vamos conversar com a otorrinolaringologista Tainá Soares Miranda, ela que já esteve aqui no Balanço da Manhã, já falou com a gente sobre os fones de ouvido, mas é sempre importante a gente dar o alerta, né, doutora? Porque as pessoas continuam ouvindo errado. Bom dia, Verusca. Bom dia, bem-vinda. É isso mesmo. As pessoas costumam usar os fones de ouvido, principalmente aqueles intra-auriculares, que está super na moda, usar aqueles intra-auriculares que têm mais danos para a audição. O ideal é a gente usar aquele headphone, aqueles... Que são aqueles... Exatamente. Parece dois pratos aqui, né? É, e as pessoas não querem, né? Cada vez a gente quer esconder mais Daí o seu, esses Alex, fones de pra gente ouvido. mostrar. Doutora, deixa eu tirar aqui, quer ver, ó? Aqui é tudo improvisado, jornal ao vivo, é assim mesmo. Olha só, é esse aqui, né, doutora? Tudo bem que esse aqui tem um headphone, mas é com esse aqui. Por que esse... Se o Alex quiser mostrar aqui, ou o Edinho, por que esse tipo de fone é mais adequado, doutora? Acusticamente, ele faz um isolamento do ruído externo maior que aqueles intra-auriculares. Então, ele não deixa os sons do ambiente atrapalhar o som que você quer ouvir através do fone de ouvido. Por isso que ele é mais interessante que o intra-auricular. A gente costuma ouvir num volume mais baixo quando a gente usa esse tipo de fone. Por causa do abafamento. Exatamente. E aqui, eu não sei se eu vou falar besteira, você me corrige, mas aqui tem uma área maior onde sai o som, né? Diferente do direcional. Exato. Aí eu vou mostrar para vocês o meu ponto, que é muito parecido. Um aparelho auditivo, isso aí. É como se fosse um aparelho intra-auricular. Muito parecido com o aparelho intra-auricular. Se fala, eu só executo. Que é esse daqui que a gente está acostumado, que é o que prejudica, né, doutora? Esse daí, Verusca, ele fica muito próximo da membrana do tímpano quando a gente usa o intra-auricular. Então, a gente costuma ter um som mais alto nesse caso. Até orientado a gente usar no máximo 60% do volume máximo permitido de um fone de ouvido. E isso até os próprios celulares, quando a gente conecta com o fone de ouvido, a gente consegue ajustar, colocar um limite máximo de volume para a gente ter esse controle adequado. Tem quantidade de horas, minutos que a gente pode usar o fone? A gente sempre recomenda usar a cada 60 minutos de uso, descansar 10 minutos. Então, com 1 hora de fone de ouvido, a gente tem que parar 10 minutos sem ouvir e depois colocar de novo. E lembrando de respeitar esse 60% do volume máximo. Ouvir todos os dias, desde que seja nessas condições? Não tem problema, desde que a gente respeite esse limite, não tem problema. E fazer esses intervalos a cada 60 minutos, pausar 10. É o ideal. Doutora, eu nem combinei muito com você, mas me veio aqui algo que aconteceu. Eu vou trazer essa experiência para vocês, não gosto muito de trazer minha vida, mas minha filha teve o tímpano furado porque uma amiga fez um barulho muito no ouvido dela assim. É um trauma acústico. Quando ela falou para mim, mamãe, eu tô com o tímpano furado, eu falei, o quê? Meu Deus! Eu entrei em pânico. E aí eu queria, já que a gente está falando de barulho, né? O que é o tímpano furado com uma palma, né? Ela deu uma palmada, lógico que foi uma palma forte, né? Sim, é uma pressão muito alta no ouvido, né? A gente tem os ossículos do ouvido ali que tem um reflexo acústico, que é pra gente, eles travam quando vem um barulho muito alto para impedir que esse som se propague e cause danos celulares, mas uma pressão muito forte na membrana do tímpano pode rompê-la. Isso a gente considera como um trauma, né? Geralmente essas perfurações traumáticas, quando a gente pede para proteger o ouvido, ela cicatriza. Se for uma perfuração pequena, ela cicatriza, tem que acompanhar com o otorrino, né? Periodicamente até fechar. Quando não fecha, aí tem que fazer uma cirurgia para fechar o tímpano, então imagina o transtorno. Meu Deus! E aí a pessoa sabe, ela sente dor ou pode ser silenciosa essa dor? Muita dor, muita perfuração. É muita dor, né? É um rompimento mesmo ali, assim, abrupto, né? É uma dor bem aguda, bem intensa, pode chegar a sangrar o ouvido. Nossa Senhora. A médica dela, no caso, ela toca em fanfarra, proibiu de chegar perto de som alto. Quando for lavar o cabelo, sempre proteger, não deixar cair nada de água. Fone de ouvido. Nem pensar. Nem pensar por 2 semanas a 1 mês.
Principalmente, Verusca, porque o fone, ele abafa o ouvido, né? E a gente já tem uma perfuração, já tem uma dificuldade ali de ouvir, então a gente vai querer ouvir mais alto, deixar o ouvido abafado, pode dar uma otite externa fúngica, pode dar uma infecção secundária, então é bom evitar mesmo. Agora, doutora, voltando aos fones, depois que lesiona a audição, tem volta? Esse tipo de perda auditiva é irreversível. Então, assim, o alerta que eu dou aqui é se vocês tiverem zumbido no ouvido, principalmente, que é um dos primeiros sintomas de perda auditiva, é o zumbido, principalmente esse induzido por ruído, né? Então, o zumbido, dor de ouvido, percebeu que o ouvido está ficando mais trancado, mais fechado, o ideal é procurar um otorrinolaringologista, fazer um exame, né, do ouvido, fazer uma audiometria e acompanhar isso daí, que isso pode ser o início de uma perda auditiva. E aí, se for tratado no início, tem reversão? Não tem reversão, mas do que já perdeu, né? Do que já perdeu, a gente não recupera nesses casos, né? Mas a gente consegue ir acompanhando, controlando, eliminando os fatores de risco, identificar o que está acontecendo para poder controlar e não deixar isso piorar. Ah, sim, aumentar, né, isso, a perda exatamente. da audição. Doutora, muito obrigada pelos alertas. Obrigada a você. Nossa querida doutora que está gravidinha, de 6 meses, de um bebezinho. Qual é o nome? Theo. Theo, bem-vindo. Obrigada, viu, doutora? Seja Obrigada a você. Obrigada.